Olá, eu sou Janaína Cassol. E eu sou Maria Helena Denk. E esse é o Crítica de Ponta, programa produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da UEPG. Ídolos do basquete são imortalizados no filme Arremessando Alto e no Memorial Pontagrossense para o Esporte. A repórter Betina Guariente faz uma relação entre o longa e o projeto do Museu de Basquete em Ponta Grossa. Arremessando Alto é um filme estrelado por Adam Sandler e produzido pela Netflix, que relata a história de um olheiro de basquete que descobre um jogador na periferia da Espanha. O drama americano traz no enredo a presença de inúmeros ídolos do basquete, como Shaquille O'Neal, interpretando ele mesmo, e LeBron James na produção do longa. A rotina dos jogadores aparece de certa forma romantizada no decorrer da história. Entretanto, também traz o sofrimento dos olheiros durante a procura de novos jogadores e o preconceito sofrido por estrangeiros, tanto no país como no esporte. A história de superação das dificuldades dos jogadores é o ponto central de Arremessando Alto. A imortalização de ídolos conhecidos acontece também no primeiro memorial brasileiro exclusivo para o esporte, sediado em Ponta Grossa. A Associação do Memorial do Basquete de Ponta Grossa, a AMBPG, angariou fundos a partir da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com a intenção de preservar o esporte que poderia ser mais estimulado na cidade. A instituição não tem fins lucrativos e também não é vinculada a políticos. O trabalho de pesquisas é desenvolvido através de entrevistas e coletas de materiais, como fotos, bolas antigas, súmulas, troféus, medalhas, documentos históricos, entre outros que possam contribuir para que a rica história do basquete de Ponta Grossa possa ser retratada da melhor forma possível. A atividade é desenvolvida por uma historiadora e outros 2 estagiários. Com potencial turístico e esportivo, o basquete não tem incentivo do poder público na cidade. Parte do acervo foi doado pela família de Mair Fak, popularmente conhecido como Mão de Gato, que foi jogador de basquete em Ponta Grossa e ganhou projeção nacional e internacional, com a participação nos Jogos Olímpicos de 1952 e 1956, e também no PAN de 1955 no México, entre outras participações importantes. Mair faleceu em 2015, mas a sua história permanecerá sempre viva no memorial. Ponta Grossa oferece poucas oportunidades para que a população geral conheça e prestigie a tradicional dança de quadrilha. Confira na crítica de Maria Luísa Pontaldi. Assim que o mês de junho chega, as festas juninas logo começam a ser organizadas por todo o país. A dança é parte importante das celebrações, sendo a quadrilha o principal estilo. Original da Inglaterra no século XIII, a quadrilha foi disseminada por todo o mundo até que chegou ao Brasil, um século depois. Mais tarde, a quadrilha se tornou uma dança em forma de agradecimento a santos populares. Assim, as quadrilhas passaram a ser parte essencial nas festas juninas. Existem alguns elementos que compõem a quadrilha, como a dança em pares, a vestimenta caipira e um ritmo agitado, como o forró ou o baião. Apesar de popular em todo o Brasil, não existem muitas opções para que a população pontagrossense possa conhecer, assistir e prestigiar a dança. Os locais que geralmente organizam festas contando com quadrilhas em Ponta Grossa estão fora do perímetro urbano, em chácaras ou clubes fechados, ou longe das periferias. Quem gosta de acompanhar a tradicional dança precisa percorrer grandes distâncias, além de pagar ingressos com preços altos demais para o lazer da população. Em escolas públicas e particulares, as festas juninas também são organizadas, sendo uma alternativa para aqueles que desejam participar da tradição. Porém, a dança é voltada apenas para os estudantes da instituição e não para a comunidade geral. As opções de festas juninas abertas ao público são escassas e a dança de quadrilha está disponível apenas para parte da população. Até 2018, a Prefeitura de Ponta Grossa organizava o evento Arraiá da Estação, que oferecia uma pista de dança para quem quisesse participar, além de quadrilhas coreografadas para os espectadores. Porém, o evento não faz mais parte da agenda cultural da cidade, excluindo uma das únicas oportunidades da população geral conhecer e participar de quadrilhas juninas. Portais de Ponta Grossa registram o uso frequente de matérias de assessoria. A repórter Tamires Limursi fala sobre o assunto.
Portais diários de notícia em Ponta Grossa registram uma frequente presença de matérias de assessoria de imprensa institucional para atualizar o seu site. Fazer jornalismo na história e na prática profissional exige apuração, criação de pautas e visão de trabalho específico das rotinas de cada portal. Por isso, a simples republicação de matérias prontas de assessoria sem mudar palavras ou frases ou contextos deixam sob suspeita a autonomia da profissão. Um levantamento do Crítica de Mídia sobre o site Jornal Diário dos Campos, ao longo do dia 24 de junho de 2022, percebeu que das 20 matérias publicadas da meia-noite até as 6h30 da tarde, 8 eram de assessoria de imprensa. Para fazer essa análise, foi usado o codinome das assessorias e também o site de cada portal que a matéria falava. Entre os temas presentes, destacam-se as produções da Prefeitura de Ponta Grossa e também as ações do PROERD, produzido pela Polícia Militar em Ponta Grossa. Além disso, 3 matérias ocupam o espaço de divulgação de eventos e acontecimentos, indicados como a redação e cidades. Considerando que o jornal publica 20 matérias diárias, de segunda a sábado, mantendo um padrão na quantidade de publicações, percebe-se que em uma semana haverá 48 publicações só de assessoria de imprensa, sem contar aquelas que não são identificadas como assessoria. Percebe-se, assim, uma escolha ou a falta dela na produção do site de matérias, que prefere a quantidade ao invés da qualidade. Ocorre o risco de matérias serem publicadas sem apuração jornalística e nem mesmo apresentar informações contextuais com outras versões sobre o mesmo assunto. Sopa servida no pão é opção aos dias frios nos Campos Gerais. A repórter Isadora Ricardo apresenta uma sugestão típica de Ponta Grossa. Com a chegada do frio, nada melhor que comidas quentes para se aquecer. Polenta, caldos e massas são receitas indicadas para o inverno, mas o tradicional prato de sopa é sempre o preferido. Em Ponta Grossa, o Espaço Domem oferece novidade em sopas artesanais, servidas em pães de fermentação natural. Com padaria própria, todas as refeições servidas no pão italiano são produzidas no local. O espaço oferece noites de sopa a partir das 18 horas de terça a sábado. E é uma boa opção para quem quer conhecer um local aconchegante, com música ambiente agradável e comidas gostosas. O restaurante ainda conta com uma varanda e deck a céu aberto, mas se devido ao frio o cliente optar pelo ambiente fechado, o espaço interno é amplo e confortável. A combinação das sopas servidas em pães é criativa e motivadora. A sugestão é cortar o pão e molhar na sopa, ou então tomar a sopa e depois experimentar o pão, que terá absorvido o molho e fica com sabor agradável. O pinhão, comida típica da região sul, é uma das combinações de prato. Servido junto com batata salsa e bacon, é um pedido frequente na casa. Combinações como mandioca e frango desfiado, ou ainda feijão com calabresa, são outras opções para os clientes. Os preços variam de R$ 29 a R$ 36. A sopa leve é um bom contraste para a massa do pão, que inclusive é crocante. Se você ainda pensa que sopa não é janta, precisa conhecer o espaço e curtir os pratos recheados e bem servidos, pois pode mudar de opinião. Banda Ruvaranas apresenta novo CD voltado a um estilo de jazz psicodélico. A repórter Amanda Martins traz uma análise das 10 faixas musicais do álbum Alvorada. O novo CD Alvorada da banda Ruvaranas mostra uma pegada mais voltada ao jazz, psicodelia e math rock de uma maneira sóbria, diferente de outras propostas de CDs e EPs lançados anteriormente, e que possuíam um estilo de rock mais alternativo, surf rock, post rock, showgaze, rock progressivo e punk rock. A proposta de Alvorada é basicamente sobre o nosso enfrentamento de lutas diárias, contando com a turbulência cotidiana, pensamentos profundos, crises de ansiedade, expectativas e uma absorção de atos humanos. A capa do disco nos remete ao próprio gênero de psicodelia, trazendo elementos visuais dispostos que chamam a atenção do ouvinte, despertando a curiosidade e o interesse para saber quais são as sensações que o produto pode nos trazer. A faixa de número 1, chamada Ego, traz melodias calmas, remetendo à própria conexão interna voltada à essência humana. Já a faixa 4 também lembra a calmaria, enquanto a faixa 9 remete a uma percepção psicodélica que vai progredindo a um tom mais agressivo. Para aqueles que são fãs ou já conhecem a banda, o estilo neopsicodélico instrumental não surpreende com a acústica do CD. Para aqueles que não fazem ideia de como é o gênero,
ou não têm o costume de ouvir, podem curtir as melodias ou talvez desaprovar algumas faixas por serem extensas com melodias muito similares. A banda neopsicodélica instrumental Ruvaranas é da cidade de Ponta Grossa e conta com 3 integrantes: Reael Martins, o guitarrista, Eric Santana, baterista, e Jorge Baus, o baixista. Moradores do Caracará exigem espaço público para ações comunitárias da região. A repórter Leriane Barbosa traz o pedido da população para que a Prefeitura libere o Centro do Idoso para atividades sociais. O 4º bairro mais populoso de Ponta Grossa, o Caracará, registra falta de acesso ao espaço público local para ações comunitárias. Localizado a cerca de 17 quilômetros da área central da cidade, o Caracará possui, de acordo com dados do censo mais recente do IBGE, aproximadamente 25 mil habitantes. Na versão de quem mora e vive no local, nada justifica a falta de espaços para o lazer dos moradores no bairro. Inclusive, o único espaço existente, que é a sede do Centro do Idoso, não permite acesso da população para atividades de interesse comunitário. Porém, de acordo com residentes do Caracará, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa restringe o acesso ao local. Segundo João Maciel, que vive no bairro, inicialmente o espaço era para ser da Associação de Moradores do Caracará, mas atualmente o local é utilizado somente uma vez por semana para ações voltadas aos idosos da comunidade. João Maciel revela que o lugar está abandonado, mal aproveitado e por isso ele ainda questiona por que os moradores do Caracará não podem usar o local para ações como o Clube de Mães, a Pastoral da Criança e bazares beneficentes. O presidente da Associação de Moradores, Renato Santos, explica que além de realizar manifestações e um abaixo-assinado, o próximo passo é encaminhar um ofício à Fundação Municipal de Assistência Social, a FASPG. O presidente destaca a importância do apoio comunitário à causa dos moradores do Caracará. Afinal, segundo os próprios moradores da região, o bairro não tem sequer um campo de areia para a prática esportiva e, portanto, nada mais justo que o espaço abandonado seja de uso comunitário. A FASPG foi questionada sobre uma possível solução para a comunidade do Caracará, porém, até o momento, não se teve um retorno. O livro infantil da escritora Dione Navarro ganha tradução em braille em uma parceria com associações de pais e amigos dos deficientes visuais, a APADEV, de Ponta Grossa. A repórter Cassiana Tosati destaca a obra A Galinha que Queria Ser Perfumista. Acreditava que todas as flores tinham alma. É assim que a escritora Dione Navarro descreve a personalidade de Zazá, protagonista sonhadora da história infantil A Galinha que Queria Ser Perfumista, escrito por ela em 2021. A sensibilidade da personagem despertou o interesse da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, a APADEV, que realizou a tradução do livro para o braille após conhecer a história pelas redes sociais. A obra retrata a galinha com um talento, que é o de distinguir perfumes das flores do sítio em que ela mora. Desacreditada pelos outros animais por ser um objetivo atípico do que é esperado para uma galinha, Zazá enfrenta dificuldade para concretizar o seu sonho de ser perfumista. Entretanto, a escritora e ex-professora do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UEPG explica a magia da profissão, de que poucas pessoas têm a capacidade olfativa de distinguir perfumes, e por isso ser perfumista é um talento. Quando Zazá percebe o valor da própria habilidade, ela se sente incluída entre os outros animais. Assim, a proposta da autora é destacar que diferentes aspectos da personalidade de um indivíduo podem agregar no contexto social em que vivem. A narrativa lembra, a princípio, O Patinho Feio, clássico infantil escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen, em 1843. Porém, um diferencial na obra de Dione, que vai além do conceito de pertencimento tratado no conto, destaca uma habilidade olfativa da protagonista, o que é pertinente para um livro traduzido em braille e que contempla crianças com deficiência visual. Isso porque é de conhecimento público que pessoas cegas ou com baixa visão têm os outros sentidos mais apurados, como o olfativo. E a história de Zazá reconhece um diferencial das crianças com deficiência, uma habilidade ou talento único que as destacam em um grupo de forma positiva. A narrativa, então, cumpre a proposta inicial de uma história infantil que valoriza diferenças
e, ao ser traduzida para o Braille, destaca uma habilidade de deficientes visuais. Tudo Misturado é um novo polo gastronômico da cidade, com cervejas artesanais, porções e atrações musicais em frente ao Lago de Olarias. Acompanhe a análise do repórter Diego Schilla. Ponta Grossa ganhou recentemente mais uma opção gastronômica, o Tudo Misturado Beer Garden, em frente ao Lago de Olarias, que oferece diversos tipos de chopp, cervejas, porções e espetinhos. No cardápio encontra-se desde a mais tradicional, como a batata frita, até opções mais ousadas como bolinho de marguerita e bolinho de charque, além de espetinhos de carne e queijo. Para quem gosta de uma sobremesa, churros e a venda terceirizada de brownies são ofertados no local. O Tudo Misturado conta ainda com atrações musicais, mesas em espaço aberto, quadra de beach tênis e você também pode levar o seu pet. Além disso, sessões de narguilé são oferecidas de quarta a domingo. O horário de funcionamento é de terça a quinta, a partir de meio-dia, e de sexta a domingo, a partir das 9 horas da manhã. No endereço Rua Lagoa dos Bandeirantes, 31, em frente ao Lago de Olarias. Com uma pequena demora no atendimento, as porções de batata frita e bolinho de charque, com preço de R$ 14 e R$ 16 respectivamente, chegaram em boas condições, quentes e crocantes. De maneira geral, recomenda-se a visitação do espaço, que conta com boa infraestrutura e ambiente propício para conversas, família e happy hour. Esse foi o Crítica de Ponta. Se você quiser acompanhar mais críticas culturais ou outros produtos do curso de jornalismo, é só acessar o portal periódico. Até mais!